Oi, eu sou o Caco, sou corredor de aventura da equipe Selva e já há vários anos. Sou responsável técnico na Ranfan, com corrida de montanha, mountain bike e corrida de aventura. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre corrida de montanha, os aspectos fisiológicos, biomecânicos e outras dicas assim sobre esse esporte. O tema que escolhi foi corrida de montanha e aventura, estratégia, equilíbrio emocional e os segredos dos percursos mais adversos. Então, a corrida de montanha, ela tomou uma proporção grande hoje no mundo. Aqui no Brasil também cresceu muito nesses nos últimos anos, mas teve aquela origem ali, que se falar um ponto de origem de uma corrida de montanha, foi essa de West State Endurance Run, em 1974, quando que era antigamente uma prova equina, um competidor ele estava participando, o cavalo ficou mal, teve que abandonar a prova e a pessoa continuou correndo o restante lá das 100 milhas, 160 quilômetros, e terminou a pé, que até então nunca nenhuma pessoa tinha feito isso antes. E depois disso virou uma prova super tradicional de corrida de montanha. Aí foram aparecendo outras e outras, e hoje tomou uma proporção bem grande, assim. Hoje em 2015 existem provas de curta duração, maratonas, ultramaratonas, provas por estágio, que são provas de vários dias. Tem provas bem famosas, que a pessoa termina a prova num dia, descansa no final da tarde à noite, no dia seguinte larga para uma outra distância, com outro percurso diferente. Então, novos desafios foram aparecendo, provas com grandes altimetrias, provas com dificuldades assim de mata fechada, charco, muito frio, provas no deserto. Então, tomou uma proporção bem grande no mundo essas corridas de montanha, ou corrida em trilha, que também conhecida. Então tem uma característica assim, que tem essas coisas de aventura, que é uma terreno irregular, tá? Então tem aclives e declives, tem bastante obstáculos naturais. Exemplo, tem lugares que a pessoa tem que escalar, tem uma escalaminhada, tem cordas às vezes para a pessoa ajudar nessa escalada, tem troncos, passar por dentro de cachoeira, passar por dentro de rio. Então é uma prova que tem vários obstáculos naturais e bastante desnível. Normalmente tem essas coisas de montanha. Tem muita influência climática, de frio, calor, umidade, climas secos. Então cada local desse é uma prova diferente, então você tem que se preocupar com outras coisas, não só com a questão de treinamento, mas com o que levar de equipamento, qual é a estratégia no calor, ou que tiver uma umidade muito alta, ou se o clima é muito seco. Então isso daí é um fator assim também característico de uma corrida de montanha ou trilha. Deslocamento com variação, então nunca tem assim um padrão de pace. Então isso, como a pessoa de corrida de rua fala assim, eu corro num pace 5 minutos o quilômetro, que vale a 12 por hora, e eu fiz a minha maratona esse pace. Então a corrida de montanha é difícil falar que se tem um padrão, então, porque cada prova é uma diferente da outra. Tem um desnível, ou choveu muito naquela semana, então o que estava seco virou muita lama, então chega a pace ficar com pace de 20 minutos o quilômetro, até mais. Tem corridas que às vezes demoram 1 hora para deslocar 1 quilômetro. Então não existe um padrão assim de velocidade assim numa corrida de montanha. E é uma modalidade totalmente acíclica. Então, como ela tem essas irregularidades, tanto de desnível quanto de obstáculos, então
é uma prova que você não mantém um ritmo constante, então toda hora você acelera, uma hora você diminui, outra hora você vai subir assim uma inclinação, você não consegue correr, você vai ter que fazer um trekking, ou você vai descer também, você não consegue descer muito rápido, você tem que praticamente agachar, você está agachado para descer. Então são várias situações ali principalmente metabólico, que acontecem durante uma corrida de montanha. E tem provas que é totalmente autossuficiente. O que significa isso? Você tem que levar todo o seu equipamento, toda a água, toda a comida, a suplementação para o trecho da prova. Então essa autossuficiência assim, acaba ocasionando uma mochila um pouco mais pesada, e aí isso também tem que fazer parte do treino, treinar com uma mochila um pouco maior para poder, ou com mais peso, para poder acostumar um pouco, treinar, ficar com isso nas costas para não chegar na prova ser uma surpresa. Então aqui tem várias fotos que mostram várias situações diferentes de uma corrida de montanha. Tá, algumas fotos aqui também de corrida de aventura, que é uma modalidade dentro da corrida de aventura. Então, por exemplo, uma caminhada dentro de rio, que com pedra embaixo, então uma estrada plana, um pouco molhada, mais tranquilo, uma corrida na neve, com bastante buraco, uma mata fechada, dentro de um canyon, também acontece muito, dentro de cachoeira, em praia, trilha, uma subida bem inclinada, aqui com efeito até de altitude. A estrada tem uns pedaços de asfalto, tem lugares que é difícil passar isso, estava bastante pedra, como mata fechada mesmo, outra situação de neve. Então são várias situações que consegue fazer você faz uma corrida de montanha, uma corrida de trail. Então, mas qual que, assim, para um corredor de montanha, assim, qual que seria a melhor performance, assim, como que você encaixaria um corredor de montanha numa melhor performance? Então, você tem a preparação psicológica, porque às vezes a pessoa ela tem que estar preparada psicologicamente para fazer aquilo que se propõe. Então, você vai para uma prova, você sabe que você vai fazer uma prova de 10 horas, 5 horas, ou você vai ficar muitas horas dentro de charco, de lama. Então você tem que preparar a sua cabeça para isso, para poder chegar lá, não ser uma surpresa e ficar abalado e tiver alguma má performance ou até abandonar a prova. Toda a suplementação é muito importante também para uma performance de uma corrida de montanha, porque é o que vai te dar ali toda a parte nutricional para poder completar uma prova nessas condições. Toda a parte nutricional é importantíssima, então tanto a parte pré-prova quanto a parte durante a prova, pós-prova. Então quando você pensa em uma recuperação rápida, pós-prova é muito importante. No finalzinho eu vou pontuar um pouquinho mais essa parte. Outra parte também que você vai ter uma performance boa, toda a hidratação, também às vezes pré-prova. Então quando você corre em lugares de extrema umidade e calor, você tem uma desidratação maior, então você tem que se preocupar com essa parte também pré-prova e durante a prova, assim, muito importante. Você tem que fazer um check-up médico, é importante saber as suas condições assim, físicas atuais, se tem algum problema, tudo mais, para não atrapalhar na prova, e também saber como é que você está ali para fazer uma atividade dessa de longa duração e às vezes alta intensidade. Variação física para saber do ponto que você está, se você consegue melhorar mais junto com a sua preparação física, ou fazer uma avaliação física com um fisioterapeuta para saber se você tem algum encurtamento muscular, que isso pode trazer alguma lesão. Então são vários pontos aí que você tem que estar preocupando. Equipamentos é essencial, porque você tem hoje em dia vários equipamentos
com especificidades diferentes, que para situações diferentes, e cada vez apareceu equipamentos mais técnicos para esse tipo de modalidade. Então tem mochila hoje específica para corrida de montanha. Habilidades técnicas é importante treinar, porque você está numa situação assim onde você exige bastante técnica para passar alguns obstáculos em uma velocidade maior. Então isso daí é treinável. Então às vezes a pessoa ela está acostumada a falar, vou correr na montanha, e você passa num lugar assim um pouco mais técnico, cheio de pedra, e continua a sua corrida. E nessa hora você passou meio devagar, aí o ideal é que você passasse mais vezes nesse lugar para poder passar de uma forma mais eficiente e repetir mesmo aquela situação onde você vai adquirir a parte técnica. Preparação física, que a gente vai comentar um pouco mais nessa apresentação. Então o que faz parte de toda essa preparação, toda a periodização, e também uma parte principal numa corrida de montanha, tá? Para ter uma performance boa, esse é o objetivo. Então você está com um objetivo ali de completar a prova, ou você quer uma prova que é um pouco mais justa de corte, chegar até o máximo que você conseguir. Então você ou estabelecer mais ou menos um tempo, completar a prova. Então você tem que traçar um meta, objetivo, você quer ganhar, você quer terminar, e colocar isso daí em prática para poder ter uma motivação até para treinamento para chegar na prova. Então a preparação física. Então as principais considerações que a gente tem que eu vou falar agora: a parte biomecânica, uma parte de fisiologia, parte técnica e a periodização. Então são 4 pontos ali que eu vou comentar aqui nessa palestra. A parte biomecânica, tá? Então a irregularidade assim, do terreno promove variabilidades de movimento. E esses estímulos são assim, não são repetidos. Então que é muito que eu falo assim, que é diferente de uma corrida de rua normalmente, que não tem movimento muito repetido. Então você tem uma variedade de movimentos ali para pular uma pedra, para passar de lado, senta, agacha, levanta. Então às vezes escorrega, cai, levanta. Então você tem assim vários estímulos diferentes. Isso daí às vezes é até interessante, só que você tem que treinar esses estímulos para principalmente em várias porções da musculatura, para não sobrecarregar uma, deixar um pouco mais forte, a outra mais fraca, e promover uma lesão ali para frente. Então, e com isso você tem vários tipos de contração. Uma coisa, às vezes você está ali segurando uma corda para subir, você está aquela parada, você tem uma contração isométrica muito forte. Você tem a parte excêntrica nas descidas, a concêntrica na subida. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso, mas essa variedade de contrações que forma assim, às vezes atividades assim, com uma intensidade muito alta. E assim, quando você e tem muita relação assim com o tamanho do passo e do impacto, são menores. Então quanto menor a passada numa descida, por exemplo, você vai ter um tempo de contato do pé menor entre uma passada e outra. Você consegue reduzir um pouco essa lesão que promove bastante na contração excêntrica. Então são algumas estratégicas assim, até biomecânicas, para poder prevenir um pouco de microlesões na musculatura. E acaba, consequentemente, o impacto também seja menor, e também você faz aquela freada, principalmente com a parte plantar do pé, que também diminui esse impacto, diminuindo um pouco a lesão também da questão da pisada, principalmente na descida. Então, sempre a gente fala assim, treine a sua propriocepção. Então, a pessoa, às vezes acostumada com treinamento em asfalto, ela
ela tendo algumas musculaturas estabilizadoras que não são estimuladas. E quando você vai para uma situação de piso irregular, você tem pequenos entorses assim de tornozelo. Isso daí acaba afetando bastante assim essa questão dos estabilizadores. E isso daí, se for treinado, tem uma resposta muito boa. Então, o significado de propriocepção, tá, é a capacidade que o corpo tem em reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação, a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em relação às demais, sem utilizar a visão, ou sem utilizar um movimento consciente. Então, quando você pisa numa pedra, você acaba tendo uma contração involuntária antes de ter o pensamento. Então, é um arco reflexo. Então, essa propriocepção que faz a pessoa às vezes não ter um entorse no pé que chega a ter uma lesão. Então, isso daí é treinável, isso daí a gente tem que dar uma importância grande num treinamento para corrida de montanha. E isso daí tem a ver também com um reflexo depois para o joelho, para o quadril, que também pode causar algumas lesões se a pessoa não estiver treinada numa posição correta ali dos membros inferiores. Tá, o treinamento funcional ele cabe bem nessa questão, porque ele acaba trabalhando, ativando músculos, principalmente os estabilizadores dos membros inferiores ou superiores, para poder ativar esses músculos e ter uma reação rápida quando precisar numa prova. E os treinamentos também específicos, que é um treinamento que às vezes a gente fala assim, vamos ganhar um pouco de força, velocidade, e mais específico no terreno, normalmente onde acontece uma prova. Então, em piso irregular. Então, isso daí também tem que ser treinado, não com uma frequência tão grande no começo para atletas iniciantes, um pouco mais espaçado, porque causa também uma musculatura não preparada para uma contração excêntrica, acaba tendo muitas lesões e a pessoa acaba não tendo uma melhora do treinamento. A técnica de pisada já está bem difundida, a pisada com a parte plantar para a parte anterior do pé, mais a parte plantar, e mais na corrida de trilha ou de montanha, onde você tem piso irregular, acaba que sendo uma parte assim importantíssima, entrar mesmo com a parte anterior do pé. Por quê? Porque o amortecimento que tem com a parte plantar, para quando você encosta assim a parte do pé no chão, ela acaba amortecendo tanto o tornozelo, o quadril, o joelho e o quadril numa cadeia. Então esse amortecimento é importante, e o mais importante de todos é você pisar num piso irregular, você consegue ter uma retomada de equilíbrio mais rápido do que entrar com o calcanhar. Então acaba que vira uma corrida meio que natural na trilha, entrar mais com a parte anterior do pé. E tornando-se um pouco mais perigoso entrar com o calcanhar numa situação desse tipo. Então essa pisada, essa menina, ela já vê a entrada dela na pedra praticamente com a parte anterior do pé. Características técnicas: subida, contração muscular concêntrica. Então sempre quando você sobe, você tem uma contração concêntrica da musculatura. A lesão nessa situação é bem baixa, e só que você tem que treinar a questão de força para fazer um trecho de subida, tá? Então o objetivo de você ter uma técnica melhor em qualquer situação na corrida sempre é ter uma economia da questão fisiológica e muscular, e tem umas dicas para isso. Então a manutenção assim do ritmo constante numa subida é bem importante para uma performance boa,
tá? Encurtamento da passada, facilita assim a adaptação ao terreno, as mudanças rápidas de direção. Então é importante esse encurtamento para poder acelerar às vezes o movimento e ter alguma reação rápida caso pise em uma pedra, em algumas circunstâncias. A postura corporal correta, isso é importantíssimo numa subida, uma coisa de montanha. Então sempre a gente deve evitar ao máximo ficar com o corpo excessivamente curvado sobre a cintura, porque isso daí ele acaba prejudicando a entrada de ar, tá? Porque você tem uma compressão no diafragma e também evitando dores nas costas. E a movimentação dos braços, tá? Sempre exagerando o movimento habitual dos braços, acompanhando o movimento da passada. Também é uma importante para uma técnica de subida. Já numa descida, tá? Já muda assim a contração predominantemente excêntrica. Isso daí causa bastante lesão muscular e tem algumas características assim. Então você sempre, quando você vai descer, você tem que ter uma visualização, antecipação do que vem assim nessa progressão. Por quê? Você tem que ter uma visão mais ou menos de uns 5 até 10 metros na frente para você escolher seu caminho melhor para poder passar o mais rápido possível e com segurança para não ter o problema de ter uma lesão. Então ajustar o equilíbrio ao ritmo, se necessário, abaixar o centro de gravidade. Então quanto mais baixo você fica, menor o risco de ter um tombo, alguma coisa parecida numa descida. Então quando você corre onde tem bastante pedra, normalmente costeira, você corre sempre com a gravidade bem mais baixa e utilizando a mão para poder, caso escorregar alguma perna, você já tá com a mão para apoiar, ter mais apoio. Sempre as passadas curtas, ficar o quanto menos tempo na parte aérea, o contato tem que ser bem rápido de um pé para o outro. Tá, e o curtamento da passada também é uma estratégia boa em provas de longa duração, porque você evita bastante a microlesão muscular, que isso daí mais para frente pode virar uma inflamação. Já quanto mais essa lesão, maior a inflamação, e isso pode causar uma baixa performance se for uma prova com mais duração. E também se acaba perdendo, quanto mais lesão que você forma, microlesão, você acaba perdendo o seu torque de força da musculatura. E também evita entorse. Então quanto menos o mais rápido o contato de um pé para o outro, você tem menos lesão e a chance de ter um entorse ou uma lesão, ela diminui. E atacar a frente da descida com confiança. Então você tem que estar confiante ali do que você treinou, tudo mais, lembrar bastante da pisada do anterior, da parte anterior do pé, para poder ter esse amortecimento e ter uma rápida decisão assim de um lado para o outro, que é difícil quando é muito claro. Quando você vai dar um impulso para subir em uma cadeira, você vai dar o impulso com a ponta dos pés e não com o calcanhar. Então é a mesma coisa, o amortecimento, quando você pula de uma cadeira, você vai amortecer com a ponta, você não vai amortecer com o calcanhar. Então são algumas dicas, detalhes que é importante numa corrida em trilha. E o posicionamento dos braços para manter o equilíbrio. Isso também, quando você desce numa velocidade um pouco mais rápida, você abrir os braços, levantar mesmo o cotovelo, você acaba tendo um equilíbrio um pouco maior para poder fazer a descida e com um pouco mais de equilíbrio. Corrida com os bastões. Então, normalmente, algumas pessoas, quando tem uma prova com muito desnível, acaba utilizando assim um bastão para ajudar a performance na subida e até poupar os membros inferiores. E realmente isso daí tem um fundo ali científico. Você poupa mais ou menos uns 20 a 30% a força dos membros inferiores,
só que consequentemente você tem que estar treinado também os membros superiores para suportar a carga que você faz em cima dos braços quando você está andando com trekking pole. Então os pós de estar utilizando um trekking pole numa corrida de montanha é o equilíbrio, então você consegue se equilibrar melhor num lugar irregular. Se tiver alguma desequilíbrio lateral, você consegue se estabilizar. Estabilidade na travessia de rios, tá? Então você tem um apoio ali de uma haste para poder correr o risco de cair dentro da água. E o alívio também assim nos membros inferiores, que chega em torno de 20 a 30%. Eliminar assim também as mãos inchadas. Então quando você faz uma corrida de longa duração, você fica com a posição da mão mais para baixo. Isso daí causa uma diminuição do retorno venoso das mãos para cima, por questão da gravidade e tudo mais. Então quando você está com trekking pole, você fica numa posição que o braço fica mais 90 graus e você acaba diminuindo de a mão ficar inchada assim durante a prova. Você pode até usar ela como arma, porque você está no meio do ambiente, então pode aparecer alguns animais, você pode pelo menos afastar ele de você e para não atacar. Isso acontece bastante em prova, principalmente com um cachorro que vem atrás de você. Então às vezes você tomar uma mordida na panturrilha de um cachorro desconhecido torna-se perigoso. Então o trekking pole acaba te ajudando nessa situação também. E o despertador de sono, em provas longas, a gente utiliza bastante ele para acordar um companheiro de equipe ou a gente mesmo. É só bater com um trekking pole bem forte na cabeça do seu companheiro, que ele vai ficar com raiva e vai acordar e o sono vai passar. Os contras, então você vai ficar com a mão ocupada, então às vezes incomoda um pouco para você pegar uma comida, tomar uma água. Então isso daí é um contra de um trekking pole. Uso em lugares de mata fechada, ele enrosca em tudo que é lugar, também atrapalha. E mais um equipamento para gerir, onde você vai ter que guardar esse equipamento, ou às vezes você está num lugar que não vai utilizar, você vai colocar na mochila. Então é mais um equipamento que você tem que levar e às vezes pode atrapalhar um pouco. Conclusão: o mais importante de tudo, você tem que treinar para utilizá-lo, porque dificilmente você vai conseguir ter uma performance boa com trekking pole sem treinar. E você tem que fazer um reforço nos membros superiores, que acaba exigindo bastante dos membros superiores, e a pessoa termina uma prova às vezes como está bem treinada, sem ter muitas dores, mas em compensação braço, tríceps, ombro, deltoide fica bem abalado com a força que você faz andando com trekking pole. Então aqui é uma simulação de uma pessoa correndo com trekking pole. Então a linha verde mostra aqui a altimetria do percurso que foi feito. A linha azul escura é a velocidade. Então a pessoa chegou a mais ou menos a 20 km por hora, manteve ali, abaixou aqui para 10, manteve 15, 12, 13. Então foi uma velocidade assim até que razoável. Aí o mais importante é a frequência cardíaca. Então mesmo com trekking pole, você teve uma frequência cardíaca alta. Às vezes por ter mais músculo envolvido na atividade, com o membro inferior para atividade mais o superior, que a pessoa às vezes não está treinada para utilizar o trekking pole. Então por isso que tem que fazer o treinamento mesmo nos membros superiores para fazer uma prova, um treino com trekking pole. Então, algumas características fisiológicas da corrida de montanha é a variação da frequência cardíaca durante a atividade.
Então, e a variação altimétrica. Então essa parte amarela aqui é a frequência cardíaca, tá? Em uma corrida simulada de mais ou menos 50 minutos. Então aqui tem uma faixa de 178, o limiar dessa pessoa ela estava mais ou menos a 172, a 175 batimentos por minuto, e ela ficou ali, ela começou ali a atividade, aí ela foi subindo, mesmo descendo a altitude. Porque entra naquela questão da contração excêntrica ser uma contração assim que se exige bastante na frenagem, a frequência dessa pessoa, desse atleta, continuou subindo. Aí depois, quando começou nessa parte aqui de subida mais inclinada, a frequência chegou no limiar de 192, um ponto mais alto, que acho que devia ter um trecho bem, com a clive bem grande. Depois ele desceu, a frequência desceu para 135, aí acho que deve ser uma descida com menos inclinada. Aí depois tem uma subida muito forte, e a pessoa subiu também, o atleta subiu, aí manteve uma frequência cardíaca elevada supralimiar durante praticamente toda a atividade, mesmo com as descidas, os aclives, as partes de sobe e desce irregular. Aqui tem uma característica engraçada de um downhill grande, e a frequência ainda se tornou ali, estava próxima ali de uma média de 178, 176. Então essa aqui é uma característica de uma simulação de uma corrida de montanha, e a frequência ela é bem variada de acordo com a altimetria da prova, ela varia bastante. Então a gente tem que sempre, baseado nisso, prescrever o treinamento mais ou menos voltado com essa variação do metabolismo do atleta. Aqui eu fiz uma simulação de uma corrida, assim, numa subida, numa velocidade de 7 km por hora. Então mostra que a elevação teve uma elevação em uma distância assim curta de mais ou menos 400 metros, e mostra que a frequência cardíaca mesmo numa velocidade que é considerado um trote mais uma subida, a frequência chegou nessa simulação mais ou menos a 166, 165, e se manteve alta até o final da atividade. Então ela, mesmo na velocidade de trote, nessa velocidade a frequência acaba subindo por questões da força que faz para fazer o aclive. Agora uma subida de trekking, na mesma velocidade, a pessoa andando uma velocidade bem alta, e a frequência cardíaca teve o mesmo comportamento. Aqui, aí na mesma subida, na mesma situação, com a mesma distância, e a pessoa subindo na mesma velocidade, só que em uma situação de trote, outra situação de trekking. Então isso aqui é uma questão que poucos utilizam às vezes no treinamento. O pessoal fala, tem que correr, tem que treinar corrida, e às vezes é interessante também fazer um treinamento de caminhada, de trekking na subida, e fazer o seu aluno fazer um trekking bem rápido numa velocidade alta, que a velocidade de um trekking de 7, 8 km por hora é um trekking bem rápido. Isso vai ter uma importância muito grande quando a pessoa estiver subindo um aclive numa competição, e a questão às vezes metabólica do impacto tudo na corrida é muito maior do que de um trekking, porque num trekking você sempre vai ter o apoio do pé num dos momentos, não vai ter aquela fase aérea onde promove mais lesão, e acaba tendo um desgaste metabólico maior. Mas também, por outro lado, a pessoa tem que treinar, porque mesmo no trekking, na mesma velocidade, a frequência dela subiu porque a pessoa não tem um hábito de fazer trekking, e a frequência cardíaca vai subir também. Umas características do treinamento,
tá? Então você tem que sempre focar bastante subida nos treinos, exercícios de resistência de membros inferiores, exercícios estabilizadores, uma propriocepção para membros inferiores e exercícios de força funcional para membros superiores, principalmente por as pessoas que vão utilizar trekking pull numa competição, ou simplesmente porque exige bastante, às vezes, de segurar a árvore para subir em lugares muito inclinados, ou subir escalando pedra. Então o treinamento também de membros superiores acaba sendo fundamental, importante numa corrida de montanha. Então, sobre o treinamento, tá? São as principais capacidades físicas envolvidas em uma corrida de montanha. Tá, então principalmente a gente tem que trabalhar bastante com resistência, porque são provas de longa duração. Então, só que você tem que pensar bem em treinar resistência de força e resistência de velocidade, porque para poder atingir o objetivo do aluno, que normalmente a pessoa está ali repetindo a prova, querendo fazer uma prova com um tempo menor, ou atingir um tempo que ela acha adequado para ela. Então, para isso, ela vai ter que acelerar na prova, por isso que treina velocidade. Então, muita gente pensava, vamos treinar só resistência, uma prova de resistência, treinar resistência. Não, mas normalmente quem chega primeiro é o mais veloz, e a gente tem que treinar velocidade. E a pessoa que sobe mais rápido é a pessoa que tem mais força, mais resistência de força. Então tem que treinar bastante resistência de força também. Então, assim como treinar essas capacidades, tá? Tem milhares de tipos de treino que consegue fazer para esse tipo de atividade. Então, treinos de sprint no plano, importante para ganhar velocidade. Treinos com tração com borracha, para simular subidas com uma porcentagem maior. Então, com uma tração, dependendo da tração, você consegue simular uma subida de 20% da pessoa correndo ou fazendo um trek nessa situação. Então, mesmo uma subida que você está de 6, 7%, com a borracha você deixa ela mais ou menos com uns 20%. Treinos de sprint em subida, tá? Importante. Treinos em terrenos irregulares, treinos com desnível. Quando eu falo treino com subida, normalmente a gente faz um treino na mesma subida várias vezes ou algumas vezes, depende do nível da pessoa. E quando tem um treino de desnível, é um treino normalmente mais extensivo, e a pessoa ela corre em local de subida e descida para treinar a questão também da contração excêntrica, da técnica de descida, lugar irregular, tudo mais. E os treinos conjugados, para poder aumentar um pouco a intensidade do treino. Às vezes a gente faz exercícios funcionais e juntos com exercícios aeróbios ou anaeróbios para ganhar mais essa força de contração muscular e ativar o máximo de músculo possível para ter uma performance boa numa prova. Então aqui uma comparação de um treino com tração para um treino de subida. Então um treino de tração normalmente é um treino que exige bastante da força muscular e bastante acontece bastante o recrutamento da fibra muscular do atleta ou do nosso aluno. Então aqui foi um tiro curto, lá de uns 300 metros, e só que tracionando a pessoa acaba fazendo uma velocidade mais baixa, trotando a 6,2, só que tracionando ela vai simular mais ou menos uma subida mais ou menos de 20%, a frequência cardíaca chega num limiar bem alto, até bem supralimiar, próximo do máximo, numa situação de um treino desse. Então normalmente a gente faz esse treino com pessoas um pouco mais intermediárias ou avançadas nesse tipo de treinamento, e ela tem uma resposta muito boa, apesar de ela ser uma atividade anaeróbia quando você está tracionando, mas o foco dela é totalmente aeróbio, porque
depois a gente dá um intervalo longo, tá? Mais ou menos de 4 a 5 minutos, e onde esses 4 minutos torna uma atividade aeróbia muito intensa, e eu falo de uma situação inteligente porque sem fazer força. Então você consegue trabalhar muito a questão aeróbia num treino desse de tração. Um exemplo, a pessoa faz 6 sprints de borracha, mais ou menos de 200 metros, com descanso de 1 minuto e com descanso de 4 minutos. Então isso daí é um treino de meia hora, só a parte principal, sem contar ali com o aquecimento, que a pessoa tem que estar bem aquecida para iniciar um treino desse, e depois também da volta calma. Mas são 30 minutos onde vocês vão fazer, onde vai ter 6 minutos de tração só, o restante são dos 4 minutos de cada intervalo, são totalmente aeróbios, fica com aeróbio muito alto e acaba ganhando bastante essa questão aeróbia de uma forma inteligente, porque não está fazendo força, está parado, está trotando ou está caminhando, esperando dar os 4 minutos para começar o outro tiro. Então é um tipo de treinamento interessante para corredor de montanha. Já que comparando com sprint em subida, tá? Então subidas de 300 metros, com intervalo são 5 de 300 com intervalo de 1 minuto entre elas. Então aqui você vai simular também bastante essa questão de quando você está numa prova, você tem altos e baixos, onde a frequência sobe e desce, e acaba simulando assim várias situações durante um mesmo treino. Então aqui você tem um vermelho, aqui a elevação da frequência, chegou em 3 pontos aqui, quase no 190 batimentos, sendo que essa pessoa tem um limiar mais ou menos de 174. Então acaba que sendo uma atividade intensa e simulando ali uma competição de corrida de montanha. Agora a periodização do treinamento. Então tem uma frase assim que sempre é importante falar quando se fala em periodização, que um bom planejamento do calendário esportivo é fundamental importância para que o atleta alcance seu melhor desempenho esportivo no momento desejado. Então quando você faz um planejamento para um atleta, você tem que pensar em várias situações, em vários treinos, e quantificar as cargas de treino durante todo esse período para a pessoa chegar na melhor performance e principalmente num polimento muito bom para chegar descansado e estar 100% ali na prova principal que ela tem como objetivo. Então tem vários princípios do treinamento, tá? Um dos princípios que muita gente peca nos treinamentos é ter uma progressão correta do treino. Então você fazer quantificações de carga para ir aumentando conforme vão passando as semanas, e sempre com períodos de regeneração para a pessoa poder conseguir supercompensar toda essa atividade, todo esse treino forte que ela fez, e realmente está melhorando sua performance. Então aqui pode ver que a primeira semana teve um dia com treino mais intenso, na segunda semana teve 2 dias com treino intenso, na terceira semana 3 dias com treino intenso. Depois volta para uma semana bem regenerativa, bem tranquila, para poder fazer esse ajuste ali toda a questão metabólica, fisiológica, diminuir para poder recuperar e aumentar realmente sua performance nessa 4ª semana. Então quando você fala em progressão de carga, assim, o sucesso assim, do treino é você dosar essa quantidade e qualidade, tá? Quantidade de quilômetros rodados, qualidade de treinos intensos, quando você vai fazer, qual que é a periodicidade, qual que é o treino, quantos estímulos. Então
todo esse planejamento assim, é importante assim, para o sucesso de um atleta. E sempre pensar quando nessa recuperação. Essa recuperação pode estar ali na semana, uma recuperação do mês de treino, de vários micros, ou a recuperação mesmo do ano de treinamento. Então ela sempre tem que voltar ali no meio dessa programação para poder a pessoa conseguir voltar e ter uma melhor performance. Então normalmente esse é o segredo mesmo, estar fazendo esse cálculo de quantidade e qualidade versus essa recuperação, onde a pessoa vai ter atingir uma performance alta. Então isso aqui é um modelo de uma periodização, quando você vai quantificar ali a carga sem a pessoa para ela chegar na melhor performance. Então você tem períodos assim separados, com partes específicas de treinamento, como preparatório, a parte competitiva, onde você vai preparar esse atleta para chegar numa competição principal, no melhor desempenho dela, e depois disso você vai ter um destreinamento, que é a fase de transição. Essa fase de transição também é muito importante, muita gente peca, não descansa o suficiente para começar um outro ciclo, e acaba a pessoa ou tendo lesão, ou entrando num overheating, ou entrando num overtraining depois assim de um tempo de treinamento. Essa curva assim mostra bastante a questão quando você se aproxima de uma prova. Então tem vários estudos que falam o tempo correto para um polimento antes de uma competição, e a pessoa ter uma supercompensação a ponto de ter um ganho alto de performance e fazer uma excelente prova. Então aqui normalmente quando você está desce a reta, onde é a parte do exercício, e quando você começa a supercompensar até chegar ao seu estado normal e ultrapassar esse estado normal, que seria a supercompensação, e aqui seria um treino principal fazendo com uma performance muito boa. Se a pessoa está às vezes começando a se recuperar e faz uma competição aqui, não dá para esperar que ela tenha a melhor performance possível, porque ela vai estar cansada, ainda ela vai estar recuperando de algumas microlesões, recuperando das atividades, e não vai ter uma performance muito boa, vai se sentir cansada, mas às vezes faz parte de fazer essa sobrecarga no atleta, para depois ele supercompensar e ganhar mais no condicionamento. Um modelo de periodização, então azul, verde aqui é a parte preparatória, tudo que é azul é a parte competitiva, o que está de rosa aqui é o polimento antes da competição, esses laranjas são competições, treinos, então às vezes ele não está não tem assim um descanso, um polimento antes dessas provas, treinos. Então às vezes a pessoa ela está naquela fase de compensação, que vai fazer um treino, uma competição, um treino aqui, e ela não vai ter uma performance muito boa porque ela não está recuperada. Então, mas isso faz parte do treinamento dentro de uma quantificação de carga, para ela ter uma sobrecarga maior e melhorar mais ali quando ela fazer esse polimento no final e chegar na competição principal dela. Então, de acordo com a prova, às vezes para maratonistas colocam às vezes 3 semanas de polimento, onde a gente diminui muito o volume do treinamento e aumenta a intensidade, ou mantém a intensidade, diminuindo, é claro, até próximo da competição, e para poder ela chegar com aquela supercompensação, para poder ter uma competição mais proveitosa e tentar atingir o objetivo dela. E depois a parte de regeneração é importante também, que a gente fala que é regeneração, a parte de transição, até começar um novo ciclo de treinamento para uma outra prova em específico. Então, as pessoas que fazem muitas provas difíceis, acaba virando
um, um ano inteiro de polimento, não consegue treinar para aquela prova e acaba fazendo a prova numa situação um pouco com um condicionamento um pouco menor, uma preparação um pouco menor. E o outro lado também é importante ressaltar, porque às vezes você faz uma competição treino, o atleta tem que estar ciente que não vai ter uma performance boa ali, nem é para ter, mas é para ele trabalhar a questão psicológica de uma largada, que tem todo aquele problema de tensão, de a pessoa tá um desequilíbrio fisiológico, porque pela questão mais emocional de fazer uma larga numa prova. Com isso pode prejudicar na absorção de líquidos, de alimentos, e acaba ela tendo um estresse muito maior pós-prova. Então às vezes você fala assim, vai fazer um treino de 20 km na montanha, muito diferente de fazer uma competição de 20 km na montanha. Então a questão emocional conta muito ali nessa questão de recuperação pós-prova. E se for num treino, normalmente a pessoa termina e está numa situação muito melhor do que fazer uma prova. Mas faz parte, então, para ganhar essa experiência e até para ajudar nessa competição principal. Então a pessoa, quanto mais ela tem essa prática, tudo, ela vai ficando mais tranquila nessas largadas de competição. Alimentação, hidratação, suplementação, importantíssimo. Importante sempre procurar um profissional, uma nutricionista que oriente sobre isso daí. Que vários estudos vêm trazendo assim, novas estratégias, principalmente para as provas de longa duração, que aumentou assim, bastante essas competições. Então aumentaram os estudos também para o que levar, o que tomar, o que suplementar, o que comer, como hidratar, para poder ter uma melhor performance nesse tipo de tipo de competição. Então você sempre tem que pensar em montar estratégias de alimentação, hidratação, suplementação com os treinos. Isso aqui é mais importante porque você tem que treinar, suplementar, treinar, comer, treinar, hidratar, para poder chegar na competição e conseguir hidratar e conseguir absorver esse líquido, porque esse é o maior problema, porque as pessoas ela prejudica bastante essa absorção do principalmente esvaziamento gástrico com o alimento, com o suplemento, com a água, e acaba prejudicando bastante na performance no final, porque não vai chegar energia no músculo, consequentemente você não vai conseguir aplicar a força necessária para fazer aquela atividade. Então isso aqui é muito importante, tem que ser treinado e é treinável para poder chegar na competição, não ser uma coisa estranha comer, por exemplo, uma batata, ou comer um macarrão, ou tomar um suplemento, um whey protein, ou tomar um BCAA. Então isso daí tem que ter bem treinável para ter uma performance boa durante a prova. Então aí você vai descobrir o que é a melhor dose, a quantidade, para que durante o exercício não tenha surpresa. Também melhora bastante a capacidade de absorção estomacal. Então você vai ter se conseguir fazer isso durante a atividade, você vai conseguir ter uma absorção mais rápida, mais eficiente para ir para o treino ou depois consequentemente para uma competição. E o pós-treino é muito importante porque o que vai acelerar o processo de recuperação pós-treino, e isso às vezes em provas de estágios é essencial, porque você termina ali uma competição e no outro dia você vai ter outra prova naquela mesma situação de montanha de vários quilômetros. Último ponto importante são a parte de roupas e acessórios em uma corrida de aventura. Então, quanto mais leve, maior o desempenho tecnológico do equipamento. Então, para um corredor de aventura assim, tem vários equipamentos, várias vestimentas, e hoje em dia tem a possibilidade de ter equipamentos técnicos. Quando
2002, quando eu fiz minha primeira corrida de aventura de longa duração, que era uma prova na Chapada Diamantina de 500 km, que tinha mountain bike, corrida de montanha, canoagem. A gente não tinha equipamentos tão tecnológicos, não tinha equipamentos tecnológicos, então a gente usava roupa, calça de moletom, blusa de lã. Então era uma situação que quando chovia encharcava toda a roupa e não secava de jeito nenhum. Então hoje em dia tem roupas, tem corta-vento, tudo que acaba facilitando, deixando mais confortável assim um atleta durante uma competição. A camiseta assim em prova tem vários tecidos hoje em dia, tem o tecido polipro, tem tecido de merino, que é um dos melhores tecidos, que é lã de merino, que é de uma ovelha de uma parte da Europa. E esse tipo de tecido, por exemplo, é super técnico, porque ele chega a molhar e continuar esquentando no corpo, ou tem uma secagem muito rápida depois que molhou. Então são tecidos finos, leves, que a gente fala que tem alta performance. Calça de leg normalmente é utilizada com um tecido de lycra, mas ela escorrega quando passa em mato, em espinho, tudo mais. Isso daí facilita bastante também para um corredor desse. Assim, muita gente está usando bastante a bermuda, tá? E às vezes coloca até a meia de compressão para uma proteção. Jaqueta corta-vento é uma jaqueta que ajuda a manter a temperatura do corpo quente, porque ela mantém ali, quando você está fazendo atividade, esquenta e ela perde pouco calor só pelos poros, então acaba esquentando o corpo e ajudando a ter uma sensação térmica melhor. Jaqueta impermeável, essencial para provas assim ou em dias de chuva. Então ela tem a costura normalmente selada, então não entra água nem pela costura nem pelo zíper. Então isso daí deixa um conforto mais pro atleta em uma competição que porventura está chovendo. Meia de compressão, tem alguns artigos que falam sobre faz a comparação se tem um aumento de performance com a meia, e ainda não encontraram muita relação com a performance, mas já estão discutindo bastante sobre a meia de compressão como uma situação de diminuição da lesão muscular em um downhill, numa descida, por exemplo. Então a musculatura vai chacoalhar menos, consequentemente vai ter menos microlesões desse atleta, e isso daí é interessante porque mais para frente da prova não vai ocorrer a inflamação e acaba prejudicando, abaixando a performance do atleta. Polaina, tem vários lugares que tem bastante areia em prova, então uma das situações que mais para corredores de montanha em provas de longa duração são as bolhas no pé. E a bolha normalmente ela vai começar com alguma sujeira, alguma areia que faz uma raspagem na pele e acaba formando essa bolha. E depois que formou uma bolha, o sofrimento ali é pro restante da prova mesmo, fazendo os cuidados assim que a gente tem hoje para cuidar de uma bolha. Então a polaina hoje em dia é assim, essencial para a prova quando tem bastante sujeira, areia, para poder entrar menos areia possível no tênis. E quando entrar, é interessante que pare e retire a areia, troque a meia, para não ocorrer isso durante a prova. Viseira e boné é essencial em provas que vai estar muito sol, e principalmente provas com uma altitude um pouco mais elevada, porque quanto mais alto, com altitude maior, os raios ultravioletas eles percorrem menos a atmosfera e o atleta recebe isso diretamente no corpo dele e acaba tendo uma queimadura, tudo mais por questão do sol. Então o protetor solar é
essencial que eu não coloquei aqui, mas viseira, boné, principalmente boné que cobre e também o pescoço, são essenciais para uma corrida de montanha. Óculos também entra na mesma situação da viseira, do protetor solar, na questão também dos raios, principalmente em altitude, e tem outra função grande em matas fechadas para não correr o risco de você perfurar o olho com bambu ou espinho, tudo mais, que já ocorreu bastante isso em prova. Tênis, hoje em dia existem vários tênis no mercado para corrida de montanha em específico, e com vários tipos de peso, tênis mais técnicos, tênis específicos para provas de longa duração, para curta duração de montanha, provas de orientação. Então, hoje em dia o mercado está bem enriquecido com esse tipo de acessório. Trekking pool, eu já falei antigamente nos slides anteriores, também em provas com muita montanha, também é interessante, e ele ajuda também um pouco na performance do atleta. Uma luva também tem uma importância em algumas provas, que acaba escalando bastante, pegando em pedra, ou mata fechada, que você vai ter que pegar bastante em árvore para ajudar a puxar tudo mais, para evitar de colocar a mão ou no espinho, ou colocar a mão em algum bicho que possa trabalhar a performance do atleta na prova. Mochila com hidratador, também tem várias mochilas específicas para corrida de montanha hoje em dia, com porta caramanhola na frente, com possibilidade de colocar um hidratador, um reservatório de água atrás, bolsinhos fáceis para pegar comida, pegar algum suplemento. Então hoje em dia o mercado também está proporcionando vários tipos de mochila específico para corrida de montanha, e com peso também bem mais baixo do que as mochilas de antigamente. E o headlamp para provas de quando entra na noite, então é obrigatório, até nas competições elas pedem, e é sempre um headlamp com um peso um pouco menor e com uma capacidade de lumen, que é alcance da lâmpada maior. Isso daí ajuda bastante também o atleta ali estar enxergando o caminho que ele vai fazer, ou quando está na parte de montanha, definir assim para onde que ele vai para ter uma performance melhor. Então são vários equipamentos, tá? Tem outros também que eu não coloquei aqui no slide, mas todos eles tem vários no mercado, com vários tipos de especificações. Então o mercado ele cresceu muito nos últimos 10 anos agora aqui nas corridas de montanha. Espero que vocês tenham aproveitado essa palestra, e agora eu estou aberto a perguntas. Pode passar um e-mail para cacoselva@ranfan.com.br, e espero vocês na próxima.